Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Com alegria, mais uma vez, estamos nos encontrando para compartilharmos da palavra do Senhor aos irmãos, nesse estudo bíblico, na carta de Paulo aos Filipenses. Então, com alegria e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, entramos hoje no mês de setembro. Hoje é o mês de setembro, nessa semana, no mês de setembro, e nós cremos que Deus está conduzindo a história, está conduzindo nossas vidas, está conduzindo todos esses acontecimentos nessa quarentena, de pandemia, de situação, de isolamento social. E muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, as nossas crises, tem muitas vezes atacado a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Mas nós somos o povo do Senhor. E nosso Deus é o nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos crer, ter um coração esperançoso, confiante na palavra de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse no início, que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E nós sabemos que no capítulo 15 de Atos, no capítulo 16, no capítulo 17, o apóstolo Paulo ali recebe da parte do Senhor uma visão para que ele passe a Macedônia, na região, em vez de ele ir para Betínia, ele vá para a Macedônia. Ele vê um homem vestido a caráter macedônio, e ali ele passa na cidade dos Filipenses. Ele entra ali naquela cidade e ele entendendo que ali era a vontade de Deus para que ele fosse pregar o evangelho na Europa. E sabemos que Filipe, o rei grego, que fundou esta cidade, mais tarde com a queda do Império Grego e com a ascensão do Império Romano, Roma toma essa cidade dos gregos e passa a ser ali uma colônia. E depois essas terras são dadas, muitas das fazendas, daqueles terrenos são dados aos soldados veteranos de guerra romanos, aos generais, aos funcionários, a todos aqueles que estavam ali em volta do Império Romano e que recebiam seus presentes aquelas terras. Então, querido, a cidade começa a crescer, desenvolver, e o apóstolo Paulo entra para a Europa através de Filipe ali pregando o Evangelho. E nessa cidade, querido, o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra de Deus. É claro que ele já vinha antes pregando, mas na sua viagem missionária, uma das suas viagens missionárias, ele passa por essa cidade. Ele entra aí, vai até a beira do rio, ali onde as mulheres se reuniam para lavar roupa, tingir roupa, e aí viu uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de tinta para tingir roupas. O apóstolo Paulo prega o evangelho, ela conhecia sobre Cristo o batismo, mas não conhecia o batismo cristão. E em nome de Jesus, o batismo que era feito através do nome de Jesus para o arrependimento de pecados. Então, nesse caso, Lídia ouve o evangelho, se arrepende dos seus pecados. Depois, aquela jovem possessa que fazia adivinhações para os seus senhores. E ela começa a exaltar, bajular o apóstolo Paulo. É claro que por detrás dela havia Satanás, os demônios. O apóstolo Paulo repreende a Satanás e liberta aquela moça daqueles demônios. E os senhores dessa moça, que lucravam com as adivinhações falsas, demoníacas dela, denunciam o apóstolo Paulo para as autoridades da cidade de Filipos. E ali o apóstolo Paulo é preso, e quando chega na cadeia, ali ele fica preso, querido, e ele dá louvo ao Senhor, exalta Cristo ali. E durante a noite, ele é chicoteado, ele apanha, e ele fica lá embaixo, na parte inferior da cadeia, da prisão, e ali as pessoas que ficavam em cima, os outros presos, faziam todas as suas necessidades, e o apóstolo Paulo, e juntamente com Silvano, ficavam numa situação muito difícil. Então, e durante a noite, o Espírito de Deus visita de uma maneira gloriosa, graciosa, e as portas das cadeias se abrem, e o carcereiro, vendo aquilo, ia se suicidar, ia se matar. E o apóstolo Paulo falou para que ele não fizesse tal coisa, o impede de fazer esse ato contra si mesmo, contra a sua própria vida, e prega o evangelho e se converte ele e toda a sua família. E ali começa essa igreja, uma igreja forte, uma igreja fiel, cooperadora com o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. E esta igreja, o apóstolo Paulo chama essa igreja a igreja da alegria, a carta da alegria, mas é uma alegria descansando na soberania e na provisão e na providência de Deus. E essa alegria que o apóstolo Paulo fala com esses irmãos, escreve esta carta a esses irmãos, ele estava preso, mas mesmo preso, ele tem alegria em saber de que Deus está no controle, de que
a vida dele pertence a Deus. E ele estava fazendo tudo pelo Evangelho. Amém? Então aqui, esta carta aos Filipenses, eu fiz essa questão panorâmica para os irmãos, vamos entender o contexto. Ele não mais estava preso lá quando pregou o Evangelho, mas já estava preso devido, já no final do seu ministério, ele já estava preso, quase, no final do seu ministério, foi preso, e da prisão ele escreve essa carta. É uma chamada Carta das Prisões, a Carta da Prisão. Ele estava preso quando escreve essa carta para consolar, para fortalecer, para que os crentes de Filipos pudessem ter alegria e esperança diante das tribulações e das provações. Também tem muito a ver com a gente, né, querido? Então, eu quero ler aqui com os irmãos. Diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo diáconos que vive em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros, inculpáveis para o dia do Senhor Jesus Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós vamos parar aqui. Nós não lemos todo o capítulo 1, nós lemos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E na próxima semana nós vamos terminar a nossa exposição do capítulo 12, do versículo 12, melhor, no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 30. Hoje nós vamos só trabalhar esses 11 versículos do capítulo 1. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, nosso estudo bíblico, nós vamos continuar no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. O apóstolo Paulo inicia esta carta com a saudação, juntamente com Timóteo, seu filho na fé, companheiro de julgo do trabalho. Então o apóstolo Paulo, ele se apresenta como servo de Cristo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A graça e a paz a vós outros, de toda parte, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, em outras cartas, ele se apresenta como um apóstolo, mas essa igreja já sabia que ele era apóstolo. Então essa igreja já sabia, mas o apóstolo Paulo nunca negou nas suas cartas o seu apostolado. Ele defendia o seu apostolado porque Cristo o chamara. Cristo, ele teve uma experiência real, inconfundível, intransferível com Cristo. Ele viu Jesus. E para ser um apóstolo, para ser considerado um apóstolo, para fazer parte do colégio apostólico, tinha que ter visto Jesus. O apóstolo Paulo viu a Jesus naquela experiência no caminho de Damasco, quando ele cai, e ali o Senhor fala com ele, ele reconhece a autoridade, a glória celestial de Cristo sobre a sua vida, e Cristo se revela ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo reconhece a sua miséria, o seu pecado, e é transformado pela palavra de Cristo. E ele agora, de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido por aqueles que perseguiam a igreja, pelos judeus, pelos fariseus, pelos gentios e por toda o Império Romano, por todos aqueles que se opunham ao Evangelho e também aqueles que se diziam irmãos, mas tinham inveja do apóstolo Paulo, tentando desacreditar o seu apostolado. Ele era, de fato, embora chamado fora de tempo, mas ele era o apóstolo de Cristo Jesus.
Então, querido, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como um servo. O servo é aquele que não tem vontade. O servo é aquele que não manda mais ele não manda neles em si, mas ele é mandado. A sua missão, a sua vida é fazer a vontade do seu Senhor. E ele se apresenta aqui como servo de Jesus Cristo. Agora, ele tem um Senhor. A sua vida não é mais dirigida pelos seus pensamentos, pela uma religião, a religião judaica, que ele fazia e cumpria a lei interpretada pelo farisaísmo, aqueles fariseus que tinham inveja de Cristo e que para ser salvo tinha que cumprir e obedecer os preceitos da lei de Moisés. Então, querido, ele era um fariseu, o apóstolo Paulo era um judeu, e ele também foi um fariseu, ele era um rabino, um mestre da lei. Então o apóstolo Paulo, ele faz entender que agora essas coisas que tanto no passado era tão importante para ele, não é mais importante para ele. Ser um fariseu, ser um rabino, aprender aos pés de Gamaliel, pertencer ao povo escolhido de Deus, de Israel, e falava vários idiomas, da tribo de Benjamim, judeu de judeu. Então, isso tudo para o apóstolo Paulo tornou-se inútil. Isso tudo estava dificultando na pregação do evangelho. Ele se torna-se servo, ele se coloca na mesma condição de todos nós, gentios, que fomos salvos pela graça. Agora fomos transformados em servos de Deus, filhos da luz. O apóstolo Paulo, agora, ele reconhece a sua posição e a sua vocação na pessoa de Cristo, na pregação do evangelho, do reino de Deus e na vontade revelada de Deus nas Escrituras. Então ele se apresenta como servo e traz consigo Timóteo, aquele a quem ele evangelizou, a sua avó Eunice, sua mãe Lloyd, e ele prega o evangelho. E esse moço era filho de um grego com uma judia, e ele circuncida o Timóteo, e Timóteo agora começa a acompanhá-lo nas suas viagens missionárias, na pregação do evangelho. Então agora, querido, e o apóstolo Paulo escreve esta carta e dá graças a Deus. E ele sauda os bispos, os diáconos que vivem em Filipe. Isso é, quem são esses bispos? Aqueles que têm a responsabilidade pastoral de dirigir a igreja do Senhor Jesus naquela localidade. Os bispos, os presbíteros, né? E ali ele dirige essa carta, possivelmente uma carta circular, aos irmãos dessa cidade, aos irmãos que congregavam na igreja de Cristo nessa cidade, e aos diáconos e às famílias e aos crentes dessa cidade. Essa igreja também tinha os ataques dos judaizantes, aqueles que queriam que os novos convertidos, que os gentios que foram convertidos a Cristo, praticassem os rituais judaicos. Né? Então o apóstolo Paulo sempre, nas suas cartas, ele tem problemas com esses grupos, com os gnósticos, ele tem problemas com esses judaizantes, eles têm problema com aqueles que tinham inveja. Então o apóstolo Paulo, mas essa carta não apresenta tanto problema do que Coríntios, do que Gálatas, mas essa carta é chamada Carta da Alegria. Então o apóstolo Paulo, aqui, ele vai desenvolver o seu pensamento orando. Ele começa a dar graças a Deus pela vida dos filipenses, porque era uma igreja que cooperava com ele, uma igreja que participava do sofrimento, é uma igreja que contribuía financeiramente no ministério do apóstolo Paulo. A gente pode ver, meus amados, sobre essa questão financeira, né? E essa igreja cooperava porque o apóstolo Paulo tinha a vocação, o ministério de pregar o evangelho ele tinha o desejo de pregar em toda a Europa, na Ásia, ali pregando, não só a ele, mas ajudando outros também, os seus discípulos, os seus filhos na fé. Aonde ele plantava a igreja, ele deixava ali aquele bispo responsável, aquele pastor responsável, aquele presbítero responsável para dar continuidade à fundamentação, à doutrina, no ensino, na comunhão daquelas igrejas onde ele plantava. E o apóstolo Paulo também assistia aquelas outras igrejas e também aos irmãos de Jerusalém.
A igreja lá que era muito perseguida, muito atacada, e os irmãos estavam vivendo em dificuldades, em todos os níveis. O apóstolo Paulo recebe donativo, recebe oferta, mas não para ele, não para se enriquecer, não para se aproveitar disso. Pelo contrário, ele se esvazia de si mesmo. Tudo que ele recebe, ele doa. Até o evangelho que de graça recebeu, no sacrifício de Cristo, ele compartilha. Mas ele ora. A gente vê que no ministério do apóstolo Paulo, a oração se faz presente em todo o tempo. O apóstolo Paulo cita e fala em oração constantemente nas suas cartas. Então a gente pode ver que nós cristãos precisamos entender que a oração não é uma opção. A oração não é um momento. A oração é um estilo de vida. Jesus orava, Moisés orava, os apóstolos oravam, os profetas oravam, a igreja primitiva orava, e nós devemos olhar para o passado, viver no presente com a vida de oração. Então, orar não é uma opção, não é uma questão de vontade, mas é uma questão de disciplina, de gratidão. É um meio de graça que Deus nos deu para que possamos estar diante dele em oração, com súplicas, com ações de graças, com louvor, com petições, com adoração, orando por nós, orando por você, orando pelas suas famílias, pelo Brasil e, acima de tudo, agradecendo ao nosso Deus e Pai pela sua palavra, pela salvação e pelo evangelho. O apóstolo Paulo dá graças, ele agradece, ele tem um coração grato. E na sua oração ele reconhece: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A comunhão, os momentos que ele passou na plantação da igreja, na sua visita, na sua viagem missionária, recebendo o conforto, o carinho, o alimento, o abrigo, a ajuda dessa igreja. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é glorificar a Deus. O papel da igreja é adorar a Deus. O papel da igreja é proclamar a Deus no poder do Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Esse é o papel da igreja, com autoridade, com poder, com graça, pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho, mas para que possamos pregar o evangelho, nós temos que, dependendo dos recursos que Deus nos manda, usando irmãos, aqueles que têm um coração generoso, nos dízimos, nas ofertas, para que o evangelho saia das quatro paredes, alcance, para que possamos enviar a igreja viva, a igreja a outras nações, a igreja que vai, a igreja que prega, a igreja que envia. E nós somos enviados da igreja de Cristo, através das agências missionárias, através dos nossos irmãos, de famílias. É a promoção da propagação, da pregação do evangelho de Jesus. Então o apóstolo Paulo dá graças, porque em pleno sofrimento, em plena dor, em pleno momento de tribulação, de perseguição, ele não se calou. Ele não se intimidou. Pediu sabedoria, estratégia e pediu graças ao Senhor para pregar o evangelho. E Deus ouviu, e Deus abençoou. E aqui no versículo 4, fazendo sempre com alegria. Olha só, súplica. Como alguém vai fazer súplica, vai fazer com alegria? Como alguém vai dar graças a Deus preso, sendo perseguido? Como alguém faz isso? Somente aquele que tem um coração transformado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem Deus na vida, que não tem Deus no coração, no seu momento de provação, no seu momento de crise, de angústia, uma das saídas que ele acha é o suicídio. É blasfemar, é abandonar, é virar as costas, é culpar. Mas o apóstolo Paulo dá graças a Deus. Não está sendo masoquista. O apóstolo Paulo está reconhecendo que tudo está debaixo do controle da vontade de Deus. E é claro que temos a responsabilidade humana. Qual é a nossa responsabilidade? Dar graças, ter moderação, ponderação, buscar nas Escrituras um entendimento correto para avaliar, analisar e dar a direção para a vida pela palavra de Deus. E ele fala aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ora, querido, o apóstolo Paulo, eu faço menção de vós nas minhas orações, com alegria, porque vocês, ele se falando aos filipenses, foram meus cooperadores na pregação do Evangelho. Como é bom saber, querido, que
Nem todo mundo vai para a Índia, para a Ásia, para a China, para os países africanos, para os países asiáticos, para os países europeus, pregar o Evangelho. Mas a igreja vai através daquele a quem Cristo levanta para ir com a sua família ou sozinho. E a igreja coopera financeiramente, coopera com oração, coopera com todo tipo de ajuda a esse irmão, a essa família, a essa igreja que está lá plantada precisando. Então nós somos cooperadores um dos outros. Deus nos chama a sermos cooperadores com Ele, dele, no envio da sua igreja, dos nossos irmãos, quando Deus levanta as agências missionárias para ajudar as igrejas a enviar mais pessoas, mais irmãos nossos em Cristo, para testemunhar de Deus na salvação de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Queridos, nós não somos um produto acabado. Nós estamos sendo transformados de graça em graça, de glória em glória. Nós erramos, somos vasos de barro, somos limitados. Não vivemos mais debaixo do domínio, do império, da escravidão do pecado. Nós pecamos. E nós temos que examinar o nosso coração todos os dias. E reconhecer o que falamos, o que fizemos, que não agradou a Deus. E pedir perdão, mas estar aos pés da cruz. Estarmos juntos, congregando, buscando esse favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Esse deve ser o nosso alvo. Sempre examinando. Lá em Coríntios 10, Coríntios 11, diz assim: examinai, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos sempre nos examinar à luz de quê? Da filosofia do mundo? Das ciências sociais do mundo? Dos discursos? Dos entendimentos do mundo? Não. À luz da palavra de Deus. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra, pautada. E o apóstolo Paulo, aqui no assim, que ele estava certo, que esse Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então, nós não somos uma igreja triunfante ainda, mas somos uma igreja militante. Estamos aqui militando contra o pecado, contra Satanás, contra a carne, contra o mal. Mas quando partirmos deste mundo para estar com Cristo no céu de glória, faremos parte da igreja triunfante. Amém? Aliás, é justo que eu assim pense, que todos vós, que porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Queridos, olha a liderança, o estilo pastoral dos apóstolos, de Cristo, dos profetas e do apóstolo Paulo, da igreja primitiva. Eles não tinham riqueza nem glória humana, eles não buscavam isso. Isso não era o alvo da vida deles. A maior riqueza, a maior glória era Cristo, era a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo não se enriqueceu. O apóstolo Paulo não ficou soberbo com o poder que tinha recebido da parte de Deus. Ele não trouxe glória para ele, sim, apontava tudo para Cristo. Mas hoje em dia, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes, as falsas igrejas, o que elas mais querem, querido, é o enriquecimento. É ostentar, é possuir dinheiro, é possuir terras, é possuir bens, é possuir mansões, palácios, é possuir, queridos, carros, aviões, como que isso fosse glória. E usa uma desculpa para pregar o Evangelho, que nada, querido, é para viver numa vida de luxo, de ostentação. Então, o verdadeiro Evangelho não busca a glória humana. O verdadeiro Evangelho não busca a satisfação pessoal. O verdadeiro líder cristão, ele foi crucificado com Cristo. E ele foi ressuscitado com Cristo para viver a vontade de Cristo. Tudo que eu recebo, tudo que eu tenho, vem das mãos de Deus. Eu tenho que viver bem, debaixo da permissão de Deus, com a bênção que Deus me dá. Então, querido, eu não devo ficar vivendo em função disso. Eu não estou dizendo que você não deva ter sua casa, seu carro, seu curso, concurso, prosperar, melhorar de vida. Não. Pelo contrário, isso tudo vem com bênção de Deus. Mas quando eu uso o nome de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, para engordar-me no meu ventre, para viver em função disso, do dinheiro, da prosperidade, fora de Deus, antibíblica, isso se chama falso ensino, falso profeta. Querido, eu tenho que viver com simplicidade diante de Deus e dos homens. Nada dessas coisas
pode encher o meu coração e pode ocupar a minha vida, a não ser Cristo o Evangelho. Então, meus amados, nós podemos ver que esses irmãos eram participantes da defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo vivia no Evangelho, pelo Evangelho, para a glória de Cristo. O Evangelho, a suficiência das Escrituras e a suficiência de Cristo era o que Paulo tinha para dar testemunho. Então aqui também, por minha testemunha, é Deus, da saudade que tem. Era uma relação de amor, querido, de carinho, de amizade com esta igreja. Como é bom viver a comunhão com os irmãos no corpo de Cristo. Como é bom amar o seu pastor, ser amado pelos irmãos. Como é bom a liderança e a igreja terem comunhão de Cristo. Como é bom nós recebemos aqueles irmãos que depois de anos pregando o evangelho em muitos lugares difíceis, volta trazendo testemunho do que Deus fez e das lutas, dos enfrentamentos que eles tiveram. Como a igreja deve se gloriar, se rejubilar e se bendizer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Então, eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Que bênção, queridos. Por isso que eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a transbordar no amor. Me ajuda a viver nesse amor que já foi derramado. Muitas vezes o nosso coração está cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de pensamentos, desejos que não agradam a Deus. E o nosso coração começa a ficar triste. E muitas vezes nós começamos a dar lugar a outro sentimento que vai gerar egoísmo, contenda, inveja, facção, partidarismo dentro das nossas igrejas. Então nós devemos atentar, meus amados, para viver de modo digno e santo do Senhor. Mas isso é possível no amor de Deus que foi derramado em nossos corações. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor honra em vez de ser honrado. O amor de Deus recebe a injúria em vez de injuriar e caluniar, como Cristo fez. Então, meus amados, para provar as coisas excelentes, sede sinceros, inculpáveis no dia do Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, derrame sobre você a graça do Evangelho cada dia mais na sua vida. No domingo de manhã estaremos juntos, na escola dominical, domingo à noite no nosso culto, às 19 horas estaremos juntos também. Amém, querido? E domingo iremos passar mais orientações quanto ao retorno presencial dos nossos cultos. Que Deus abençoe você. A paz.